Reúna e põe em ordem suas ideias antecipadamente. Qual, então, é a maneira apropriada de preparar um discurso ou uma palestra? Simplesmente esta: procure, no âmago de seu conhecimento, experiências significativas que lhe ensinaram algo sobre a vida. Reúna seus pensamentos, suas ideias, suas convicções, emanadas desta experiência. Uma verdadeira preparação significa meditar sobre o tema. Como disse o Dr. Charles Raymond Brown há alguns anos, em uma notável série de conferências na Universidade de Yale, medite sobre o tema, até que ele se torne suave e fluente. Em seguida, anote todas essas ideias, com poucas palavras, o necessário apenas para fixá-las. Anote-as em pedaços de papel. Você verificará como é fácil arrumar e organizar essas notas quando chegar a hora de pôr em ordem o material que se dispõe. Isso não parece uma tarefa difícil, não é mesmo? Sim, não é difícil, apenas exige um pouco de concentração e aplicação. Treine com seus amigos aquilo que vai dizer. Deverá você treinar o que vai dizer em alguma espécie de ordem? Absolutamente. Há um método seguro, fácil e eficiente. Use as ideias que você escolheu para o seu discurso nas conversações cotidianas com os seus amigos e colegas de trabalho. Em vez de falar de assuntos como resultado de futebol, incline-se sobre a mesa do almoço e diga algo como: "Sabe, Joey, passei por uma experiência incomum um dia desses. Gostaria de falar com você a esse respeito." Joey provavelmente gostará de ouvir você o que tem a dizer. Observe suas reações. Escute seus comentários. Talvez ele tenha alguma ideia interessante e que seja valiosa. Ele não sabe que você está treinando um discurso ou uma palestra, o que realmente não tem importância, mas provavelmente dirá que apreciou a conversa. Alan Neves, o ilustre historiador, dá aos escritores um conselho semelhante. Arranje um amigo que esteja interessado no assunto e fale sobre tudo o que você aprendeu. Desse modo, você poderá descobrir interpretações que talvez tenha passado despercebidas, argumentos que não tenham sido considerados e a forma mais adequada para a história que você tem a contar. 3. Predisponha sua mente para o sucesso. No primeiro capítulo, como você deve estar lembrando, essa frase foi usada com referência à formação da correta atitude para o treinamento de falar em público em geral. A mesma regra se aplica à tarefa que você agora defronta. Isso é, a tarefa de fazer cada oportunidade de falar uma experiência bem-sucedida. Há 3 modos de obter-se tal resultado. Deixe-se absorver pelo seu tema. Depois de selecionar o seu assunto, submetê-lo a um plano e treiná-lo, conversando com seus amigos, a sua preparação ainda não está completa. Você deverá se convencer da importância do seu tema. Você deverá assumir a atitude que inspirou todos os personagens verdadeiramente grandes da história. Acredite em sua causa. Como inflamar as chamas da fé em sua mensagem? Explorando todas as camadas do seu tema, arrebatando os seus significados mais profundos e perguntando a si mesmo como suas palavras ajudarão os ouvintes a se tornarem pessoas melhores pelo fato de as terem escutado. Afaste sua atenção dos estímulos negativos que possam prejudicá-lo. Por exemplo, imagine-se cometendo erros gramaticais ou chegando a um súbito fim no meio de suas palavras. É certamente uma projeção negativa que poderá afetar sua confiança antes de começar a falar. É especialmente importante manter sua atenção afastada de si bem antes de chegar sua vez. Concentre-se no que os outros oradores ou conferencistas estão dizendo, dando-lhes toda a atenção, e desse modo não se desenvolverá em você um nervosismo exagerado. Instile confiança em si próprio.
A não ser que esteja empenhado em uma grande causa a que tenha dedicado toda a sua vida, qualquer orador experimentará momentos de dúvida sobre o seu tema. Indagará a si mesmo se aquele assunto é apropriado para si e se o auditório estará interessado nele. Será, lamentavelmente, tentado a mudar o tema. Em tais ocasiões, quando o negativismo provavelmente arrasa por completo sua confiança, é necessário que você a instile em si próprio. Em termos claros e diretos, diga a si mesmo que o assunto lhe é apropriado, pois resulta de sua experiência e de sua filosofia de vida. Diga a si mesmo que você está mais qualificado do que qualquer outro membro do auditório para abordar esse assunto específico e, por Deus, que você empregará o melhor de seus esforços para levá-lo a bom termo. Será que a motivação baseada na autossugestão está fora de moda? Talvez, mas os modernos psicólogos experimentais concordam em que esse método é um dos mais fortes incentivos a um rápido aprendizado, mesmo quando simulado. Quão mais poderoso, então, não será o efeito de uma sincera instilação de autoconfiança baseada na verdade? 4. Haja confiantemente. O mais famoso psicólogo dos Estados Unidos, o professor William James, escreveu: a ação parece seguir-se ao sentimento, mas, na realidade, ação e sentimento caminham juntos. Regulando a ação, que se encontra sob o controle mais direto da vontade, podemos, indiretamente, regular o sentimento, que não se encontra nessa mesma situação. Assim, o melhor caminho para restabelecer a alegria, caso você a perca em determinado momento, é levantar-se e agir e falar como se a alegria lhe estivesse. Se tal conduta não o fizer sentir-se alegre, nada mais o fará nessa ocasião. Para sentir-se corajoso, haja como se você o fosse. Empregue toda a sua vontade nisso. E uma onda de valentia muito provavelmente substituirá o pânico. Aplique o conselho do professor James. Para desenvolver a coragem, quando se defrontar com o auditório, haja como se você tivesse coragem. É claro que, se não tiver preparado, de pouco adiantará agir assim. Mas, se você souber o que vai dizer, avance resolutamente e respire fundo. Isso, respire fundo durante 30 segundos antes de se defrontar com o auditório. O suprimento de oxigênio aumentado fará com que você se sinta mais leve e lhe dará coragem. O grande tenor Jan de Zesque costumava dizer que, quando se conseguia manter a respiração de modo a se poder dominá-la, o nervosismo desaparecia. Reúna toda a confiança que puder. Olhe seu auditório diretamente nos olhos e comece a falar como se todos os ouvintes lhe estivessem devendo dinheiro. Imagine que é verdade. Imagine que eles ali se encontram reunidos para lhe solicitarem um aumento de crédito. O efeito psicológico que isso exercerá em você será benéfico. Caso duvide que essa filosofia faça sentido, você mudará de opinião após uma conversa de alguns minutos com praticamente qualquer pessoa que tenha feito o curso e que tenha praticado as ideias em que este livro se baseia. Como você não poderá falar com essas pessoas, aceite a palavra de um americano, que será sempre um símbolo de coragem. Esse homem já foi a mais tímida das criaturas humanas, pela prática da autoconfiança. Veio a tornar-se uma das mais ousadas. Foi ele o demolidor de monopólios, o rei das plateias, o grande ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Tendo sido uma criança frágil e desajeitada, confessa ele em sua autobiografia: fui, quando rapaz, inicialmente nervoso e sem confiança em meu potencial. Tinha que me exercitar dolorosa e laboriosamente, não só com relação ao meu próprio corpo, como também com relação ao meu espírito e o meu ânimo. Felizmente, Roosevelt revelou como obteve a transformação. Quando menino,
li uma passagem no livro de Marriott que me impressionou. Nessa passagem, o capitão de um pequeno navio de guerra inglês explica ao herói como adquirir a qualidade do destemor. Diz ele que quase todos os homens inicialmente sentem medo ao entrar em ação, mas o que podem fazer é manter o controle de tal forma que possam agir como se não estivesse com medo. Se isso puder ser mantido durante bastante tempo, acabará por transformar o fingimento em realidade, e o homem de fato se tornará intimorato, praticando o destemor quando não o sente. Foi essa teoria que me baseei. Havia inúmeros tipos de coisas sobre as quais eu inicialmente me sentia amedrontado, desde os ursos pardos aos cavalos indomáveis e aos pistoleiros. No entanto, agindo como se não tivesse medo, eu gradualmente passei a não ter medo. A maioria dos homens poderia passar pela mesma experiência, se assim desejasse. Dominar o medo de falar em público também tem um tremendo valor para tudo mais que podemos fazer. Os que encaram esse desafio verificam que se tornam melhores pessoas devido a isso. Verificam que a sua vitória sobre o medo de falar em público os leva a uma vida mais rica e mais completa. Um vendedor escreveu: depois de ter falado algumas vezes diante da classe, senti que podia lidar com qualquer um. Numa manhã, me encaminhei até a porta de um agente de compras particularmente difícil, e antes que ele pudesse dizer não, espalhei minhas amostras em cima de sua mesa. Ele me fez o maior pedido que já recebi. Uma dona de casa disse a um dos nossos representantes: eu tinha medo de convidar os vizinhos a virem à nossa casa, temerosa de que não conseguisse manter a conversação. Após comparecer a algumas aulas e ter falado diante da turma, encorajei-me e fiz a minha primeira festa. Foi um grande sucesso. Não tive qualquer problema em estimular a conversação do grupo, dentro de temas interessantes. Em uma cerimônia de graduação, um balconista assim se expressou: eu tinha medo dos clientes e lhes dava a impressão de que estava me desculpando. Após falar algumas vezes perante a classe, verifiquei que estava me expressando com mais segurança e mais atitude e comecei a responder às objeções com autoridade. Minhas vendas subiram 45% no mês seguinte, aquele em que comecei a falar perante a classe. Todas essas pessoas descobriram que era fácil dominar outros medos e ansiedades e obter êxito onde antes havia falhado. Você também verificará o que falar em público o capacitará a enfrentar tudo que um dia lhes apresenta com o seguro toque que a confiança lhe proporciona. Você terá capacidade para enfrentar os problemas e conflitos da vida com um senso de domínio. Aquilo que tem sido uma série de situações insolúveis poderá tornar-se um brilhante desafio que levará você a uma vida mais prazerosa. Obrigado por me escutar até aqui. Espero que tenham gostado de mais esse capítulo. Se inscrevam no canal para saber quando eu postar o próximo vídeo. Obrigada, até breve!